Bom dia, hoje é dia 20 de agosto. Vamos ver o nosso devocional de hoje, que diz o seguinte: Aqueles que choram, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Deus quer que vivamos a sua alegria. João 15:11. Mas não podemos experimentá-la até que tenhamos chorado sobre o nosso pecado. Se não sentimos o peso do pecado, não compreendemos o poder devastador que ele tem. Se tratarmos o pecado de maneira leve, demonstramos não ter ideia da enormidade da nossa ofensa contra o poderoso Deus. Nosso pecado causou a morte do Filho de Deus. Também é a causa de errarmos no que Deus intenciona para nós. Romanos 3:23. Ele traz dor e tristeza para outras pessoas, além de prejudicar a nós mesmos. A Bíblia diz que aqueles que choram sobre o seu pecado serão levados para perto de Deus. Tiago 4, de 8 a 10. Aqueles que lamentam e choram sobre o seu pecado estão em condições de se arrepender. Lucas 4, 18 e 19. Não há como haver arrependimento sem a percepção da gravidade do pecado. Lamentar as consequências do pecado não é o mesmo de chorar por ter pecado contra o Santo Deus. O confessar do pecado também não é necessariamente uma indicação de arrependimento. O arrependimento vem apenas quando nós reconhecemos que a nossa transgressão veio de um coração que está longe de Deus. E nós genuinamente nos entristecemos por causa das nossas dolorosas ofensas contra o Santo Deus. Jesus disse que estiverem quebrantados por causa do seu pecado, encontrariam consolo. Eles irão experimentar novas dimensões do amor de Deus e seu perdão. Sua infinita graça é suficiente para perdoar o pecado mais terrível. Não tente passar por cima do processo de tristeza que faz parte do arrependimento para ir direto à experiência da alegria. Deus não irá deixá-lo no choro, mas irá perdoá-lo, consolá-lo e enchê-lo com a sua alegria. Amém? Eu, forte essa palavra. E quando lendo esse devocional, eu vim ver com a história de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. Por causa do pecado de Davi, por causa do pecado de Davi, muitas pessoas foram afetadas, principalmente da sua família. E não há como o devocional diz, não há como nós sermos verdadeiramente arrependidos, ter um coração arrependido, se nós não reconhecer a gravidade mesmo do pecado. Porque muitas das vezes você pensa, eu peco, peço perdão a Deus, ele perdoa, tá tudo certo. Mas aí está uma grande diferença com a história de Davi. Ele errou, ele pecou e ele se quebrantou. Ele se postou diante de Deus, se ajoelhou diante de Deus e trouxe o verdadeiro arrependimento até o seu coração. Ele sofreu, ele chorou. Quando Batseba estava para ganhar o filho, o primeiro filho dela, que veio a falecer, ele se pôs diante de Deus, chorou muito. Chorou, 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 chorou. Arrependido pelo pecado, por tudo que estava ali. Mas a consequência veio, foi a perda do filho. Mas Deus reconheceu que ele realmente tinha se arrependido do pecado e o perdoou. E trouxe alegria para ele depois, através do seu filho Salomão, com quem Deus próprio mesmo disse que o amou. Desde o primeiro momento, Deus amou Salomão. Foi dito com as próprias palavras de Deus através do profeta, que Deus o amava e tinha escolhido para ser o sucessor. Mas ele teve que passar pelo processo do sofrimento. E assim, às vezes, a gente também, quando erramos,
quando erramos, a gente não prejudica apenas a nós mesmos. Nós que somos homens, se nós praticarmos uma infidelidade, nós não estaremos apenas prejudicando a nós, mas a nossa família inteira. Imagine o sofrimento de nossa esposa, o sofrimento de nossos filhos, a vergonha que teremos, todo o processo é muito doloroso, não apenas para nós ou para aqui, mas principalmente para Deus. Deus, quando nos trouxe a vida, ele já sabia que iríamos pecar, porém, ele sofre muito com os nossos pecados. E quando enviou o seu filho para cobrir todos esses pecados nossos, todos os pecados que cometemos, ele estava entregando por amor tudo novamente por nós. E ao errarmos, nós estamos, como se diz, não dando valor a esse sacrifício que ele fez. Porque ali no devocional diz que nós pecamos porque nos afastamos de Deus, porque estamos longe de Deus. Então, o processo correto para que evitamos esse pecado é se aproximar cada vez de Deus, é estar presente com em todos os momentos da sua vida com Ele, conversando, acordando de manhã, já pensando em Deus, como estamos aqui nesse devocional, falando sobre Deus, buscando sobre Deus. Estar sempre presente, porque se você está ao lado de Deus, presente sempre, você está na luz. E as trevas não têm como chegar perto da luz, porque você entra num quarto, você acende a luz, tudo clareia. É a mesma coisa que acontece conosco. Se a gente está perto de Deus, as luzes sempre vêm. E quando erramos, o pecado, ele entristece o coração do nosso Deus, porque ele sabe que isso o afasta. Porque, como diz em Romanos, como falou ali, todos foram destituídos da graça de Deus, porque pecaram. Deus, ele nos mostra que o seu amor é imenso sobre nós. Ele nos mostra que, mesmo nós sermos pecadores, ele está disposto a estar conosco. E o arrependimento é o caminho para nos aproximarmos de Deus. O verdadeiro arrependimento, porque apenas, como diz o devocional também, você pedir desculpas, às vezes não dá. Tem alguns tipos de coisas que você pode fazer. Por exemplo, um assassino, ele mata alguém, ele pode até pedir desculpa para a mãe da quem ele matou, mas ele não traz de volta o filho daquela pessoa, o sofrimento que ele causou na vida daquelas pessoas. Ele pode se arrepender, sim, de verdade, no coração, como todos nós temos direito de errar e se arrepender, mas o nosso coração isso tem que ser verdadeiro, né? As nossas palavras não podem ser apenas da boca, mas vindo do coração, vimos apenas do coração. Gostaria de dizer a vocês que, nesse momento, Deus tem para vocês um chamado do arrependimento, um chamado verdadeiramente para vocês se arrependerem. Dobrem seus joelhos, cheguem a Deus, apresentem o seu pecado, falem a verdade a Ele. Abra o seu coração, quebrante o seu coração, porque a palavra diz: um coração quebrantado se aproxima de Deus. Um coração que está disposto a receber realmente, ele está ali disposto a receber você, de braços abertos. Amém? Queria que vocês refletissem agora, baixassem seus olhos, pensassem sobre todos os seus pecados, todas as coisas que você vem carregando e vocês não se libertam deles. Quero que vocês busquem no seu coração, peça para que o Senhor, no seu coração, sonde o seu coração para tudo aquilo que vocês estão agindo, fazendo, as suas ações do dia a dia, para que Ele mostre a vocês e vocês possam reconhecer o pecado e possam buscar o arrependimento de Deus. Gostaria de orar com vocês agora, feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso.
por mais uma vez, Pai, estamos aqui reunindo, Pai. Estamos aqui juntos, Pai, clamando pelo Seu nome, dando essa premissa de amor ao Senhor, de adoração ao Senhor, Pai. Eu quero que o Senhor incline os seus ouvidos para nós, Pai, para que nós possamos, nesse momento, Pai, ser atendidos dos nossos pedidos, Pai, que é buscar o arrependimento verdadeiro em nossos corações, Pai, para que os nossos corações sejam quebrantados, Pai, e podemos ser libertos, Pai, definitivamente dos pecados que nos aprisionam, Pai, dos pecados que nos traz, Pai, para longe do Senhor, Pai. Queremos se aproximar do Senhor, queremos estar cada vez mais próximo do Senhor, Pai. Então, sonda os nossos corações, Pai. Nos mostre, Pai, através do Teu Santo Espírito, onde estamos errando, Pai, e que possamos, Pai, realmente nos arrepender, Pai, nos arrepender de tudo que façamos contra o Teu nome, Senhor, porque o Teu nome, Pai, o Teu santo nome nos redimiu através do Teu Filho, Senhor. Ele veio e trouxe salvação a nós e queremos honrar, Pai, essa atitude, essa ação que o Senhor fez, Pai, e buscamos cada vez mais estar próximo do Senhor, Pai. Peço ao Senhor também, Pai, que nos dê fome, nos dê sede, Pai, para buscar cada dia mais se aproximar do Senhor, Pai, pela família nossa, Pai, biológica e espiritual, para que possamos, Pai, cada vez estarmos unidos em laços, Pai, como os filhos amados do Senhor, Pai. Pai, também peço ao Senhor que nos santifique, Pai. Traga até nós, Pai, os momentos em que erramos, para que nós cada vez mais erramos menos, Pai. E não repetimos os mesmos erros, assim como Davi, Pai. Erramos, sim, mas que não repetimos os mesmos erros, Pai. E também nos arrependemos desses erros, Senhor. Pai, que temos posicionamento sobre as coisas do Senhor, Pai, posicionamento sobre aquelas coisas que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos traz, a Tua palavra, Pai, que nós dissemos sim e não conforme a Tua palavra. O nosso sim seja sim, o nosso não seja não, que nosso posicionamento seja posicionamento firme, conforme a Tua vontade, Pai, para que não desviemos nem para um lado nem para o outro, Senhor. Pai, eu peço também ao Senhor pela nossa mentoria, Pai, que aconteça muitos outros momentos igual a esse que está acontecendo, Senhor, que nós podemos cada vez mais conhecer a Tua palavra, sermos indicados ao crescimento, Pai, pelos nossos líderes, para que nós possamos estar cada vez mais se aproximando do Senhor, Pai. Peço também mais intimidade com o Senhor, Pai, que possamos dobrar os nossos joelhos, Pai, e estar ali, Senhor, ao seu lado, conversando, trocar ideias um com o outro, Pai, para que possamos estar em unidade com o Senhor, uma intimidade forte, Pai, para que quando falarmos com o Senhor, o Senhor está atento às nossas pedidos, às nossas orações, Pai. Pai, peço para o Senhor também o tratamento de orfandade, Pai, porque nós, Pai, muitas das vezes não reconhecemos o grande Pai que Tu és, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, que venha através do Espírito Santo nos tocar, nos mostrar o quão grande é o Seu amor sobre todos os Seus filhos, Pai. E também, Pai, o cuidado com a rejeição, Pai. Muitos de nós sofremos rejeição durante o nosso processo de vida aqui na Terra, da infância, até hoje, Pai. Guardamos esses sentimentos, que o Senhor retire, que seja derrubado em nome de Jesus por terra todos esses sentimentos de rejeição, Pai. Que nós também, Pai, possamos não ficar distraídos com as coisas que é trazida até nós deste mundo, Pai. Vem para nos edificar, porém, pelo contrário, para tirar o nosso pensamento no Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor sobre isso e agradeço desde já por todas as vidas de todas as pessoas que estão aqui neste momento, Pai, unidas, todos que estão vendo esse vídeo, Senhor. Eu agradeço porque o Senhor sempre é bom, sempre estar conosco e muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Senhor. Amém.